Pessoal, Cláudio da SOS Eletrônica, falando aqui sobre a nova versão do injetor de sinais, a versão Plus. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar aqui sobre a programação do sinal de rotação e fase sincronizado, como fazer a definição desse sinal para a inserção desses dados no injetor de sinais, tá? Nós estamos aqui com um exemplo de um oscilograma, né? Demonstrando aqui um sinal de rotação e um sinal de fase. Na cor azul, né, nós temos aqui o nosso sinal de rotação. Esse sinal, pela característica do desenho, nós podemos ver que ele é um sinal de característica indutiva, né, visto que ele tem composição do sinal, levando em consideração aqui o nível 0, né, ele tem composição na fase negativa e composição na sua fase positiva, né? Então esse sinal é um sinal do tipo indutivo, né? Já o nosso sinal de fase, em amarelo, né, definido aqui em amarelo, a gente pode verificar que a composição dele é todo o sinal é feita a composição na fase positiva do sinal. Então esse sinal ele é um sinal do tipo Hall, tá? Então isso tem que ficar bem claro para todos aí, tá? Porque isso vai definir na hora que a gente for fazer o sinal, qual é o tipo de saída que nós vamos utilizar lá no injetor de sinais, né? Em função da característica do oscilograma, nós vamos saber qual saída que nós vamos ter que utilizar para o sinal de rotação e para o sinal de fase. Para a gente definir as informações para o injetor de sinais, a primeira coisa que a gente precisa de definir é a característica do sinal de rotação, né? Quantos dentes e quantas falhas que esse sinal possui, tá? Então, no nosso exemplo aqui, se a gente pegar aqui o sinal em azul, se a gente contar aqui, né, o número de dentes que tem nesse sinal aqui na parte superior, né, cada pico desses aqui é um dente, tá? A gente pode verificar, se a gente fizer a contagem aqui, que da primeira posição aqui até a falha, a gente vai ter 35 dentes reais, e a falha, ela também faz parte do sinal, né? Se a gente levar em consideração que esse sinal de rotação, ele é representado pela roda fônica do veículo, a roda fônica, ela começa, por exemplo, no primeiro dente e finaliza na falha. Então a falha também faz parte da roda fônica, faz parte do sinal. E normalmente a falha são dentes nulos, né, pessoal? Então a gente tem que verificar isso quando a gente for fazer o levantamento do sinal, quantos dentes, ou seja, qual o espaço que a gente tem aqui, quantos dentes reais que a gente tem aqui que caberiam nessa folga. Aqui, se a gente fizer uma comparação no oscilograma, né, a gente vai verificar que aqui é o espaço exatamente de um dente, né? Essa folga aqui é como se fosse um dente que não existe, um dente nulo, né? Então a gente pode levar em consideração, no caso desse exemplo, que nós temos aí uma roda fônica, né, com 36 dentes, né, sendo que um dente é um dente de falha, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês na hora de montar o sinal personalizado, para não errar. A gente não pode colocar aqui que é 35 dentes com uma falha. Não, são 36 dentes com uma falha. Os dentes nulos também tem que ser considerado no intervalo na hora que a gente vai definir isso no injetor de sinais, tá ok? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo aí, tá? Outra coisa que tem que ficar bem claro, pessoal, é a relação existente entre o sinal de rotação e o sinal de fase. O nosso sinal de rotação, ele é composto pela volta do eixo virabrequim no motor. E para que o motor complete um ciclo de funcionamento, o eixo virabrequim, né, ele dá 2 voltas. Já o nosso eixo comando, que é representado aí pelo nosso sinal de fase, ele dá apenas uma volta, né? Então a gente tem na composição do sinal de rotação e fase, nós temos que levar em consideração as 2 voltas do eixo virabrequim. Então a gente pode verificar, né, no nosso exemplo aqui, que a gente tem uma simetria do sinal de rotação, né, do primeiro giro em relação ao segundo giro, né? A gente tem uma repetição do sinal nos 2 giros do virabrequim, o que já não acontece no nosso giro do eixo comando, né, onde está o nosso sinal de fase, né? Normalmente o eixo comando, né, como ele dá uma única volta,
nem sempre a gente vai ter uma simetria, né, de sinal, uma simetria de sinal nos dois giros do virabrequim. E isso é uma condição até proposital pelo fabricante, né, porque ele utiliza dessa simetria para definir exatamente a sequência de funcionamento do motor, né? Então a gente pode verificar aqui nesse exemplo, né, que o nosso sinal de fase aqui, ele possui um sinal diferente, né, em relação aos dois giros do virabrequim, tá ok? Para entender o sinal de fase, pessoal, para a gente fazer a composição do sinal de fase, a gente tem que entender o que são dentes, né, de sinal de fase, tá? Então, por definição, nós vamos levar em consideração que o dente no sinal de fase, quando ele for Hall, tá, vai ser o momento. O dente começa aonde o sinal desce a nível zero, a nível zero, né, que seria a nossa referência em zero. Então, a gente pode considerar que o primeiro dente aqui do sinal de fase está começando nessa posição aqui em relação ao sinal de rotação, e ele finaliza, ele termina quando o nível zero sobe, tá? Sobe para o nível alto. Então a gente pode considerar que aqui nós temos um dente. Esse espaço aqui é representado por um dente de sinal de fase. Já aqui também a gente vai ter a repetição de um outro dente, né? Começando nessa posição aqui do sinal de rotação, nós vamos aprender como identificar essas posições, tá? E ele termina quando o sinal sobe novamente. Então a gente pode levar em consideração que no primeiro giro do virabrequim nós temos a presença de dois dentes do sinal de fase, tá? Já na segunda etapa do giro do virabrequim, né, na segunda volta do giro do virabrequim, nosso comando aqui ainda está, vamos dizer assim, na metade do giro, né? Nós já apresentamos aqui mais um dente do sinal de fase, né? Ele começa aqui já na segunda volta do eixo de virabrequim, né? Da mesma forma, começa quando desce e finaliza quando sobe, tá? Então esse conceito tem que ficar bem claro para a gente poder definir aí os nossos dentes, né? Do sinal de fase. Então a gente pode verificar aqui, ó, né? Que a gente tem aqui três dentes, né, em todo o percurso do eixo comando, e esses dentes são identificados na seguinte sequência, né, primeiro, segundo e terceiro dente, tá ok, pessoal? Vamos agora identificar como que a gente faz a correlação desses dentes com o sinal de rotação. Vamos fazer agora então a criação do vínculo dos dentes de fase em relação aos dentes de rotação. Nós vamos criar aqui uma sequência numérica, tá? Que vai identificar todas as posições dos dentes de rotação em todo o percurso, né? Dos dois giros do virabrequim, para que a gente possa fazer essa relação dessas posições dos dentes de rotação, a fim de definirmos o vínculo dos dentes de fase, tá ok? Então nós fizemos aqui com os números que estão em cor em branco, uma sequência numérica crescente, né? Começando aqui no primeiro dente de rotação, nós identificamos aqui com o número 0. Consequentemente, esse dente ele começa na posição 0 e vai terminar na posição 1. Já o segundo dente de rotação vai começar na posição 2 e finalizar na posição 3. E assim nós vamos fazer essa sequência em toda a extensão do sinal de rotação, nos dois giros do virabrequim. Como esse sinal de rotação ele tem 36 dentes com uma falha, observem aqui que na falha, né, do primeiro giro do virabrequim, a posição que seria do 36º dente, né, ela também tem uma posição inicial e uma posição final, né? Ou seja, o 36º dente que ele começa na referência 70 e termina na posição 71. Consequentemente, o próximo dente que vai estar já no segundo giro do virabrequim, né, que seria o primeiro dente do segundo giro, ele vai estar na posição 72 e vai finalizar na posição 73. Observem que o primeiro dente aqui do segundo giro vai ser exatamente a posição do dobro de número de dentes que tem no sinal de rotação, né? Então, ou seja, aqui nós temos 36 dentes,
Então, a primeira posição do segundo giro vai ser o número 72. E assim sucessivamente, da mesma forma, no último dente de rotação do segundo giro, nós vamos ter aqui o 36º dente, né, do segundo giro, com a posição 142, né, inicial, finalizando na posição 143. E, por último, a gente vai ter, como se fosse já no terceiro giro do virabrequim, a posição 144, fechando todo o ciclo de sinais, né, do sinal de rotação, né, de 0 até 144. Lembrando que 144 é múltiplo de 36, né? Nós temos aí, então, a última referência nossa da sequência de sinal de rotação vai ser exatamente 4 vezes o número de dentes do sinal de rotação. E é com essas referências que a gente vai fazer o cruzamento, né, do sinal de rotação com o de fase. E vocês devem estar pensando, eu vou precisar de numerar todos os dentes do sinal de rotação, né, para fazer esse cruzamento? Não. Observem aqui na próxima ilustração o que nós estamos fazendo. Nós estamos identificando apenas as posições, aquelas que nos interessam para fazer a correlação, né? Então, ou seja, se eu tenho, né, 3 dentes de fase em toda a extensão do eixo comando, eu só vou precisar das posições de início e término de cada dente. Então, observe aqui, por exemplo, o nosso primeiro dente, a gente tem a referência, né, do início do dente, como a gente já definiu, né, na descida do sinal, a posição 0 em relação ao sinal de rotação. E esse dente de fase, ele finaliza exatamente na posição de referência 6 do sinal de rotação. Então aqui eu já tenho o início na posição 0, término na posição 6 do primeiro dente do sinal de fase. Da mesma forma, né, para o segundo dente, eu vou ter aqui essa posição inicial, a posição 16, e o término na posição 20. Então tem mais um par de informações aqui para definir a correlação do segundo dente. E por último, né, no caso desse exemplo, né, o terceiro dente, começando já no segundo giro do virabrequim, né, na posição 72 e finalizando na posição 74. Observem que nesse exemplo, né, coincidentemente, todos os dentes aqui começaram em números pares, né? A gente viu aqui na numeração, né, que a parte superior aqui da nossa sequência são compostos de números pares, né? Na parte inferior de números ímpares, né? Nesse exemplo aqui a gente viu que todos os dentes, né, os 3 dentes aqui que a gente identificou começaram em números pares, né? E terminaram também em números pares, né? Mas isso foi apenas uma coincidência. E nós vamos até acrescentar um dente a mais aqui para exemplificar essa condição, né? Observe aqui que nós incluímos um 4º dente de fase, né? E nesse exemplo aqui a gente está vendo que ele começa, né, entre 2 dentes de rotação, né? Diferentemente aqui dos dentes anteriores que estavam começando e finalizando no pico de um dos dentes do sinal de rotação, esse dente de fase aqui, ele começa entre 2 picos, né? Então a gente tem que lembrar aqui que existe a referência par e a referência ímpar, né? Nessa opção aqui do 4º dente, nós vamos ter que verificar aqui, ó, já que ele está entre 2 picos, a referência vai estar cá embaixo, ó, no número ímpar, né? Então esse 4º dente aqui, ó, se a gente fizer a contagem aqui da posição, né, da sequência de números, vai estar começando o 4º dente de fase vai estar começando na posição 103, e também aqui a finalização, como está terminando entre 2 picos, ela vai estar terminando na posição 109, né? Então tem que tomar esse cuidado, né, na hora que for fazer a numeração, porque quando termina entre 2 picos, vai ser uma numeração ímpar.
e quando termina em cima do pico ou começa em cima do pico vai ser uma numeração par, tá? Então agora nós vamos ver, né, finalmente, como que ficaria a tabela de inserção de parâmetros para o injetor de sinal aqui no próximo slide. Vamos ver aqui, ó. Nós criamos aqui uma tabela, né, para identificar exatamente todos os 4 dentes, né? E é exatamente essa tabela com essas informações que elas vão ter que ser inseridas lá no injetor de sinal, né, nos intervalos que o injetor de sinal permite. A gente viu que permite até 9 intervalos, né, até 9 dentes, né? Então observa, por exemplo, o nosso primeiro dente aqui, ele começa inicialmente na posição 0, finaliza na posição 6. O segundo dente começa na posição 16, termina na posição 20. O terceiro dente começa na posição 72, termina na posição 74. O quarto dente que nós criamos começa na posição 103 e termina na posição 109. Então é essa tabela aqui com essas informações que vão ser digitadas, inseridas lá no injetor de sinais, para a gente definir esse sincronismo desse sinal de rotação e esse sinal de fase. E agora, finalmente, nós vamos inserir as informações do sinal de rotação e fase personalizado, que nós vimos no exemplo, e nós vamos agora fazer a configuração no equipamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir em qual das opções, em qual das cargas, né, que eu tenho opção de inserção, né, ou seja, dentre as 7 cargas que o injetor permite a inserção de um sinal personalizado, em qual delas que eu vou inserir esse meu exemplo. Suponhamos que esse sinal fosse de um veículo a diesel, né, então eu poderia, por exemplo, selecionar aqui a carga V6, por exemplo, né, o menu V6. Entraria no menu, né, iria na última opção, que é a opção do sinal personalizado, né? Vou aqui na última opção, seleciono a opção do sinal personalizado e já de início eu vou poder aqui definir a característica do meu sinal de rotação em relação ao número de dentes e falhas. No nosso exemplo a gente viu que esse sinal, ele é um sinal que possui 36 dentes, então eu já vou aqui, né, acrescentando o número de dentes nesse sinal. 36 dentes. Vou prosseguir aqui e logo em seguida vou selecionar aqui a quantidade de falhas desse sinal de rotação. No nosso exemplo a gente viu que é uma única falha. Vou prosseguir. Agora o injetor já me possibilita definir aqueles intervalos que vão definir os dentes de fase. Aqui eu vou inserir aquela tabela que nós vimos no nosso exemplo. Então, o nosso primeiro intervalo, que é referente ao primeiro dente de fase, a gente viu que ele começa na posição 0, né? E finaliza na posição número 6, tá ok? Está definido o meu primeiro dente de fase, né? O primeiro sincronismo. Observem que quando eu já prossigo para o segundo intervalo, o intervalo inicial que vem para mim é exatamente o último intervalo do dente anterior, né? Ou seja, a última informação do dente anterior foi a posição número 6. Então, é interessante para a gente lembrar que eu nunca consigo colocar uma posição inferior à última informação do dente anterior. Sempre aqui a minha sequência tem que ser uma sequência crescente, né? Os valores aqui tem que ser sempre na sequência igual a gente viu no desenho do nosso gráfico, né? Ou seja, uma sequência crescente. No segundo dente, usando a nossa tabela, nós vimos que a posição do segundo dente de fase começa na posição número 16 e vai finalizar na posição número 20, né? Então aqui a gente consegue já o segundo dente está definido. Bem,
O terceiro dente, né, do nosso exemplo, ele já começa lá na posição 72, né, já no segundo giro do virabrequim. Então nós vamos ter que caminhar, né, com a posição aqui até o número 72. Aí, a posição 72, e a gente viu que esse dente termina na posição 74. Então, está aqui inserida a posição 74. Vou prosseguir. E agora, aquele dente que nós criamos no exemplo, né, o último dente que nós criamos no exemplo, ele começa na posição 103. Posição 103 e finaliza na posição 109. Ok? Bem, inseri os 4 dentes do sinal de fase. O nosso injetor, ele permite a inserção de até 9 intervalos, como a gente disse no início. Não há necessidade da gente inserir mais dentes. Então, a partir do 5º dente, que seria já um dente que eu não preciso de definir, basicamente o que a gente vai fazer é manter a última informação e simplesmente ir confirmando até chegar no último intervalo, no 9º intervalo. Ok, chegamos no 9º intervalo. A partir de agora, o injetor já está preparado para fazer a simulação do sinal que nós personalizamos. O que agora nós precisamos de verificar é quais das saídas nós vamos utilizar em função da característica do nosso sinal. A gente viu no exemplo que o nosso sinal de rotação ele é um sinal de característica indutiva, então nós vamos utilizar do nosso injetor a saída de RPM indutiva, né? Nós vamos utilizar essa saída como referência de RPM. Já o sinal de fase, nós vimos que a característica do sinal é um sinal do tipo Hall. Então nós vamos utilizar a saída de fase Hall do nosso equipamento. E nós vamos mostrar isso para vocês agora no osciloscópio. Já fizemos aqui então a nossa conexão, né, do sinal de rotação. Do lado esquerdo aqui o sinal indutivo e do lado direito o sinal Hall. E agora nós vamos ver no osciloscópio o sinal gerado pelo injetor. Já estamos com o osciloscópio ativo, vamos ver então a geração do sinal feita pelo injetor de sinais, tá? Podemos ver aí o sinal sendo simulado, né? O sinal em azul é o sinal de rotação, né? Nós vimos aí que é um sinal de 36 dentes com uma falha. E em amarelo, o sinal de fase, né? Nós vimos aí no nosso exemplo que nos 2 giros do virabrequim a gente definiu 4 dentes de fase, né? 2 dentes na primeira etapa e 2 dentes na segunda etapa. Eu vou colocar aqui agora o nosso exemplo, só para a gente poder comparar. Vamos colocar ele aqui agora na tela para a gente poder ver. Podemos ver aqui, ó, exatamente, né? Vamos colocar aqui do lado aqui para a gente poder verificar aqui, ó, os 2 primeiros dentes, né, do sinal. Olha lá, os 2 primeiros dentes aqui, ó, né? Esses 2 dentes aqui que nós definimos, eles estão aqui, ó. E os outros 2 dentes estão aqui, ó. Tá? Então, a gente pode ver que o sinal simulado é um sinal real do nosso sinal de exemplo, né? Então a gente pode dizer aí que realmente conseguimos realizar um sinal, né, personalizado de acordo com a necessidade. E é basicamente isso que essa versão nova do injetor de sinais vai propiciar ao seu usuário, né? A personalização de sinais para atender aí as diversas centrais, diversos modelos de veículos aí que podem aparecer no mercado, dando aí uma total flexibilidade para o usuário de criar esses próprios sinais, tá ok? Então basicamente nós encerramos aqui a apresentação do sinal personalizado. Vamos deixar na descrição aí o link de venda desse equipamento, dessa versão nova, para aqueles que ainda não têm o nosso equipamento, vão poder estar adquirindo aí através do Mercado Livre, podendo também adquirir diretamente conosco, é só entrar em contato. E
Para aqueles que já têm o equipamento, né, e que querem migrar o seu equipamento para essa versão, nós vamos estar divulgando aí através do nosso canal do WhatsApp os valores para atualização, né, de cada versão que a gente tem aí disponível, né, no mercado. Vamos estar passando isso aí para o pessoal. Quem quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato, nós vamos estar aí à disposição para atendê-los. E no mais é agradecer aí a presença de todos aí, a atenção de todos nesse vídeo, né? Curtam o nosso vídeo aí e veremos vocês aí num próximo vídeo com mais dicas. Vamos dar exemplos da utilização desse sinal personalizado em alguns módulos que a gente pegar aqui para fazer manutenção. Nós vamos estar mostrando para vocês como usar esse sinal personalizado num caso real, né? Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês em breve, tá ok? Mais uma vez agradeço a todos e voltaremos aí numa próxima oportunidade com mais informações. Muito obrigado.